E uma coisa que eu esqueci de configurar no Blender foi o modo, né, de renderização que nós vamos utilizar aqui, o Cycle Render, né? Modifica aí no material de vocês. E uma vez configurado aqui meu background, né, para servir de guia, eu vou minimizar ele aqui e vou começar a trabalhar a minha divisão. Eu vou dividir aqui a visualização, certo? Que eu vou deixar uma vista à esquerda e aqui uma vista frontal de princípio. Bom, para modelar esse objeto, eu vou utilizar uma estrutura mesh, né, e o recurso de extrusão. Bom, eu vou escolher para essa modelagem um círculo, e desse círculo nós vamos trabalhar extrusões, né, construindo aí a base da peça do jogo de xadrez. Vou começar aqui, né, Shift A, Circle. Observem que como eu dou um Enter, ele aparece aqui as propriedades do círculo, só que de modo nenhum eu vou modelar com essa quantidade de vértices. Não vou usar aqui 32 vértices, de forma alguma. Eu vou diminuir aqui para 6 vértices. Ah, professor, mas virou um hexágono, certo? Bem, virou um hexágono, só que nós estudamos lá na teoria que se eu utilizar um modificador, eu tenho condição de ampliar a quantidade de vértices presente nesse círculo sem comprometer tanto o processamento, né, para a modelagem do objeto tridimensional. Então, eu vou aplicar aqui no círculo, ó, eu vou aplicar o modificador Subdivision Surface, certo? Vou colocar o nível 3 de 3 aqui para a gente começar a modelagem. Vou pressionar aqui a visualização de modificação, certo? Ou visualização do modificador no modo edição, perdão. Uma coisa que eu não falei ainda, né? O Blender ele tem esse modo objeto, né? Que está aqui, Object Mode. E se eu der um Tab aqui, eu tenho um modo de edição, onde eu consigo visualizar aqui as estruturas básicas de um objeto tridimensional. Outro atalho interessante no Blender, para a gente continuar, é o atalho Ctrl seta para baixo. Que eu consigo, ó, dar um destaque àquele determinado painel que eu estiver. Por exemplo, se eu estiver com o mouse sobre este painel, eu consigo ver esse. Isso vale também para um painel operacional, certo? Só que nesse caso aqui eu quero dar um zoom aqui só para mostrar a vocês. Eu tenho aqui o modo vértice, lado e face. Face não tem ainda porque ele é um objeto aberto. Observe que ele está aqui aberto. Ele não está fechado ainda. Nós vamos trabalhar com ele desta forma para modelagem. Vou voltar aqui com o modo visualização lateral, né? Com o atalho A do teclado eu consigo selecionar todo o conjunto de vértices e vou começar a fazer minha modelagem. Vou subir aqui um pouco, ó, e vou mostrar alguns atalhos para vocês. O primeiro atalho daqui é o atalho S de Scale, escala. Consigo ampliar aqui a visualização. Observe que agora eu tenho um círculo de diâmetro similar aqui à da peça que nós vamos estar modelando, principalmente dessa maior peça aqui de baixo, certo? Aí vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou modelar um objeto tão complexo como essa peça aqui, começando de um simples círculo, certo? Bom, simples, eu vou utilizar aqui extrusão. Se eu apertar E, o Z no eixo Z, eu consigo, ó, uma extrusão aqui para baixo. E se eu apertar S novamente, eu consigo, ó, fazer aquela bifurcação, né, esse chanfrado aqui. Ó, consigo fazer justamente essa curva daqui. E se eu apertar E de novo, Z, eu vou conseguir fazer ela mais sinuosa ainda, dando uma segunda profundidade. Observe que o objeto ele vai ficar, ó, circular e arredondado. Ó. Legal. Vou vir aqui agora, visão 1, certo? E outra coisa que vai ajudar a gente, pelo menos nesse princípio aqui, é eu mudar para o modo. Eu tenho aqui os modos de viewport, né, do shading. Eu vou aqui para o wireframe. Eu consigo ter uma visão mais estruturada da coisa
no momento que eu estiver selecionando meu objeto. Para tirar a seleção, eu ensinei selecionar todos os objetos. Mas se eu quiser selecionar apenas os vértices de cima, para eu subir ali aquela parte da base, eu vou tirar a seleção de baixo, eu venho aqui com o atalho B, né? E vou selecionar esse conjunto de cima, esses vértices de cima. Eu vou apertar novamente o atalho E, Z, eu vou subir aqui, ó, a modelagem para cima do meu objeto. Por exemplo, rapaz, eu acabei de fazer aquela estrutura de cima ou de baixo, e a de cima é muito parecido com a de baixo. Eu poderia clonar essa estrutura e inverter essa estrutura, que eu tenho aí modelada. Assim, eu posso selecionar, ó, Shift D, talho para fazer essa estrutura. E eu vou fazer justamente o que eu fiz agora aqui, ó, esqueci de falar para vocês, ó, Ctrl M, aparece ali a inversão, eixo Z, certo? Eu consegui fazer aqui a minha inversão. E de fato aqui eu tenho o mesmo objeto de cima e embaixo. Mas aí outra pergunta vem em mente, pô, como é que eu faço agora para unir essas partes? Ó, observem que essas estruturas está aberta aqui no meio. Posso apertar um lado, vou ter que modular, Add, né, o modulado, e eu seleciono essa estrutura e essa, aperto F. Observe que não vai ficar assim. Eu vou selecionando por partes, ele vai automaticamente arrumando minha modelagem, ó, até eu selecionar a última parte aqui, ó, e ele vai fechar certinho aqui o nosso objeto, ó. Se eu selecionar essa parte com essa, olha lá, perfeito. Eu tenho aqui agora, ó, essa parte que antes não estava modelada, agora eu tenho ela toda modelada. Eu vou botar nova seleção aqui. Se eu selecionar um vértice com o Alt pressionado e selecionar o próximo vértice da ponta, eu consigo selecionar o conjunto inteiro daquele anel de vértices daquele objeto. E para continuar a minha modelagem aqui, eu vou dar uma extrusão, tirar essa extrusão com o botão direito do mouse para preservar essa forma aqui dessa estrutura. Vou apertar o S só um pouco, certo? Volto para cá e dou outra extrusão. Observe que quando eu der outra extrusão aqui, ó, eu posso fazer a extrusão na mesma superfície. Isso ajuda vocês a observarem que esse objeto ele segue para a mesma direção no eixo X. Direção esta, ó, acertei aqui, enchei só um pouquinho menos, observe ali onde está batendo o meu objeto, justamente naquela base ali, certo? Onde eu vou começar a fazer uma nova extrusão. De novo, certo? Para poder preservar esse canto, de novo S. Observe que no exercício de vocês não precisa estar exatamente igual ao meu desenho. Eu queria que vocês entendessem um pouco desse processo de modelagem, né, low poly, né, que você até de falar anteriormente, que nós estudamos na teoria. Vou trabalhar aqui outra extrusão, Z. Opa, tinha que ter diminuído aqui, não acabei não diminuindo. Deixa eu ajustar aqui rapidinho, para a gente começar a modelar ele para cima. Observem aqui que eu tenho que, nesse momento, que ser toda uma delicadeza para ele subir nesta direção. Vou diminuir aqui e vou continuar subindo aqui nesta direção. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz naquele momento. Eu posso selecionar esse conjunto, Shift D, duplico esse conjunto, trago esse conjunto aqui para cima. Observe que ele é muito parecido com esse outro aqui. Faço aquele espelho, né? Ctrl M. Opa! Uma coisa muito importante é que às vezes tem um atalho do teclado, né? Ctrl não é o Command, é o Ctrl de verdade aqui no Mac. Ctrl M, eixo Z. E eu tenho aqui minha estrutura, ó. Só vou diminuir ela um pouco, trazer um pouco para cá, deixar aqui, né? E aqui eu vou trazer
selecionar esse meio aqui, ó, e trazer aqui para baixo. Só que antes eu fiz uma besteira aqui. Antes eu tenho que soldar essas partes aqui, ó. Eu acabei me esquecendo, para depois eu diminuir aquela parte. Eu vou selecionar aqui o modo face, certo? Como também eu poderia ter feito isso aqui antes, né, de modelar essa parte, né? Fica meio difícil selecionar, mas nada que vocês não ajustem aqui visualização para fazer essa solda. Eu vou botar aqui no modo com textura que fica mais fácil para eu visualizar. Eu vou apertando o F, né? Isso aqui eu já ensinei, rotacionando a peça e soldando. Opa, falei rotacionar. Aqui, F, aqui, F, aqui, F, certo? Vou voltar aqui, ó. Agora eu seleciono esse conjunto, claro, com o modo, esse modo aqui, deixa eu ver, vou pegar até aqui, perfeito. E vou diminuir, opa. E vou diminuir aqui um pouco essa parte de cima. Deixa eu pegar aqui. Ele vai diminuir ali no meio, mas depois a gente faz um ajuste. Certo? Um ajuste que não vai ficar tão ruim assim. Lembrando, não precisa estar exatamente igual ao meu, de forma alguma. Você tem total liberdade de fazer algo diferente, certo? Seguindo essas regras, né? E a gente pode até deixar. No nosso caso aqui, eu poderia até deixar essa parte, ó, não ficaria tão ruim assim. Ó. Posso fugir um pouco do meu desenho, certo? Deixando ela desta forma, certo? E como isso acontece bastante na edição, a não sei que queira exatamente ficar dessa forma aqui, mas é totalmente viável. Só para a gente fechar essa primeira parte do tutorial, eu vou deixar assim, pessoal, porque na verdade eu fiz um desenho aqui só para mostrar a vocês como funciona a modelagem, certo? Para mostrar a vocês que vocês podem também criar alguma coisa em cima desse desenho que a gente montou aqui do cavalo, certo? Uma coisa importante é que ficou escuro algumas partes, né? Isso aqui eu posso controlar com controle de normais, né? Ctrl N, eu apago essa parte, tá vendo? Também para poder visualizar ele mais arredondado, eu posso ativar aqui, ó, no modo objeto, o Smooth, né, Shane. Observe agora que ele ficou, ó, perfeito, ó, a visualização para a gente continuar na próxima parte. Então, até a próxima.